Ok. Gente, aí, bora voltar aqui a aula. Como a gente estava falando aqui fora das câmeras, vamos falar um pouquinho sobre nosso ar. E hoje o tema mesmo é sobre o ar poluído, a poluição do ar. Na verdade, sobre a poluição do ar. A gente sabe que no nosso meio de sobrevivência do ser humano, ele é possível viver sem, pelo menos algumas horas sem tomar água, pelo menos 24 horas sem se alimentar, mas ele não aguenta passar alguns segundos sem a respiração. O que acontece quando alguém fica sem respirar, Antônio? Respirar morre. Ficar sem respirar, o que acontece? Morre. Então, o ar, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Nem tanto, o ar é tão valioso quanto a água, mas nem tanto quanto é mais precioso do que a água. Entretanto, o nosso bem, também um dos nossos bens mais prejudicados com a poluição. Eu falava agora há pouco, antes de começar o vídeo, ou quando a gente começou aí o vídeo deu problema e a gente tem que iniciar tudo novamente, sobre a poluição do ar. E como é que acontece essa poluição? Gente, existem várias formas, né, Daniel? Aqui a aula agora é minha, certo? Existem várias formas do ar ser poluído. Uma delas, como eu estava dizendo anteriormente, é quando eu saio de casa da minha moto, ou carro, se o professor Carlos sai de casa no carro dele, ou quando a gente utiliza nossos veículos, nós estamos poluindo o ar. Quando a gente usa aquela tinta óleo, por exemplo, o exemplo de Daniel aí, quando a gente usa aquela tinta óleo que sai aquela impureza, aquele vapor, ali existe um poluente que também está contaminando o nosso ar. E assim estamos respirando um ar contaminado. Existe um ar poluído. Existe um ar que seja 100% de pureza? Creio que não. Porque hoje, aonde deveria ter esse 100% de ar puro, seria na zona rural, aonde há muita presença de matas, há muita presença de árvores, o que poderia melhorar a qualidade do ar. E hoje, o que é que polui nosso ar, professor? Alguém sabe me dizer o que é que polui o ar hoje? Gente, hoje, o trânsito das grandes capitais, como a Avenida Paulista em São Paulo, a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, lá em João Pessoa, na Epitácio Pessoa, Natal, e nas pequenas cidades, são o trânsito, são os nossos meios de locomoção, que são também, como um exemplo, posso citar a moto, o carro, o ônibus, o caminhão, a D20 do pai de Alan aí, sai soltando dióxido de carbono, monóxido de carbono, e acabam que poluindo o nosso ar. Qual seria a maneira de evitar essa poluição? Aí seria difícil, porque ninguém hoje quer andar a pé, e ninguém hoje quer andar, quase ninguém hoje, a não ser as crianças mesmo que pegam a bicicleta, dá uma voltinha no sítio, mas ninguém hoje, depois que ele aprender a andar de moto, tiver uma moto, tiver um carro, ele não vai querer mais fazer isso. O carro, a moto, o ônibus são os grandes vilões dessa poluição. Existem também as fábricas que ainda utilizam, né, Daniel? As fábricas que ainda utilizam aquelas chaminés. Olha a boca das chaminés.
e na queima de um combustível fóssil ou de ordem natural, de forma natural, como o carvão, liberam aquelas fumaças e vão poluir o ar. Um exemplo também é quando o seu Joaquim vai lá no sítio dele e quer fazer aquela limpeza no seu roçado, utilizam a forma de queimadas para limpar o terreno de forma mais rápida e a fumaça acaba aqui poluindo o ar. Eu estava mostrando anteriormente aqui e agora vai, se Deus quiser, fotos, imagens de chaminés de fábrica. Vejam só, Fabrícia, isso é numa grande fábrica que ainda utiliza um combustível, seja ele como carvão ou o diesel, para mover suas máquinas, e acabam soltando essa quantidade de fumaça. Isso vai prejudicar muito e muito o ar e vai acabar poluindo. A Avenida Paulista em São Paulo, olha a quantidade de veículos transitando nessa avenida. Imagine quanto de combustível está sendo queimado por esses veículos e a quantidade de dióxido de carbono que está sendo liberado. E aí o ar está sendo poluído. Existem consequências quanto a isso? Existe. Gente, nessa segunda imagem aqui, vocês possam ver um monte de crianças dentro de um hospital com problemas respiratórios. Certo? Com problemas respiratórios. E isso é causado naturalmente por uma doença inflamatória causada pelo ar poluído. E quais são hoje os poluentes que estão envolvidos nessa poluição do ar? É o dióxido de carbono, é o monóxido de carbono, e são os produtos, os compostos orgânicos. Esses daí estão ligados diretamente ou indiretamente com a queima de combustíveis fósseis. Como eu estava dizendo, quando eu saio de ônibus até João Pessoa, quando eu saio de carro até João Pessoa, eu estou queimando combustível, gasolina, álcool, que hoje o álcool não é tão poluente, mas antigamente ele ainda poluía o meio ambiente, poluía o ar. E o óleo diesel, que é aquele que abastece o caminhão, abastece a D20, abastece o ônibus. E aí a gente vai deixar de andar de carro agora só por conta disso? Sério. Gente, não é deixar de andar de carro, porque ninguém vai daqui para agora vir a pé, muito menos de bicicleta. Pegar mais ônibus. Mas aí, gente, se eu tenho um carro em casa, além da economia que eu vou ter no meu bolso em abastecer o meu carro, eu vou usar um transporte coletivo, um transporte público. Público não quer dizer que é de graça não, mas é um transporte público onde todo mundo tem acesso. E isso evita a poluição do ar, porque a gente está usando um transporte único. Os trens, olha só como deveria ter mais trens aqui no nosso Brasil. Mas são meios que não existem mais, meios de transporte que só existem nas grandes capitais. E é um meio público que não polui. Aí falando sobre as doenças aqui, as causas da poluição do ar, existem aquelas que podem ser de curto prazo, como a irritação na mucosa, na boca, na nossa mucosa, certo?
no olho e no nariz. Nosso nariz começa a ficar irritado, nossos olhos ficam irritados e acabam ficando vermelhos, certo? Irritação da garganta, olha, a nossa garganta fica mais seca, certo? O ar fica mais espesso, pesado, a gente quer respirar um ar limpo, mas não consegue devido à poluição e acaba ficando um ar pesado, a gente fica respirando forte, mas pesado, né? Problemas respiratórios que vão agravar os nossos pulmões. Também existem as doenças que vão ser a longo prazo, que podem ser problemas cardíacos, cardiovasculares, pulmonares, doenças de coração e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida. Diminuição da qualidade de vida. Clemeus, existe uma forma para diminuir esses efeitos em nossa vida? Existe? Existe sim, professor. E eu vou dizer a vocês agora mesmo, como não existe agora nossos slides, né? Vamos no papel mesmo. Como diminuir, Daniel e Antônio, olha, como diminuir a emissão desses poluentes no ar? Promover o reflorestamento. Isso diminui o impacto da poluição do ar. Quanto mais árvores na nossa região, mais o ar fica limpo. Controlar essas queimadas que prejudicam o ar é um efeito que a gente tem que usar como atitude e assim diminuir essa poluição. Implantação de sistemas coletivos, que são os transportes públicos de qualidade, usando esses novos combustíveis, porque existem os combustíveis já que diminuem 50% da emissão dos poluentes, né? Assistiu o jogo ontem, né? Criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas e praças que sejam arborizadas. E o uso também de combustíveis menos poluentes. Eu posso dizer hoje que a minha moto ela é total flex, ela pode ser usada gasolina como álcool. Mas dizem que o álcool ela aumenta o consumo da potência, mas diminui o consumo. Aumenta a potência e o consumo também é lá grande. Então, assim, seria uma forma viável para diminuir os efeitos causados para o ar. Mas uma coisa cara, né? Que fosse mais acessível o combustível, mas é tão caro que você tem que usar o que é mais econômico. É verdade. Aí se torna mais. Aí eu uso a gasolina que polui mais. Entretanto, são formas que é o seguinte, hoje o etanol para você abastecer com álcool, ela também tem que ter o custo-benefício para as pessoas. Quantos minutos tá? 13 já tá bom. Então é isso, gente. Essa eu queria repassar a aula sobre poluições para vocês e queria falar mais a poluição do ar e queria falar mais um pouquinho sobre outros assuntos que carregam esses problemas sobre a poluição do ar. Só que o professor Carlos vai continuar com a aula dele e eu vou voltar a outra sala de aula, tá certo? Obrigado mais uma vez.